Meu esposo pesquisava acidentes domésticos, mas minha reação ao trancar a porta foi surpreendente. Chovia forte naquela noite. O vento arranhava as janelas da casa espaçosa, onde Mariana morava com Rafael, seu marido. O som bruto da chuva batendo no telhado fazia seu coração acelerar, um pressentimento que ela não conseguia explicar. Desde que Rafael mergulhara naquela obsessão por acidentes dentro de casa, algo mudara por ali. A rotina, o ar, até o cheiro parecia carregado. Mariana caminhava pela sala tentando ignorar o silêncio pesado que tomava conta do lugar. Ela sabia que Rafael estava no laboratório improvisado, um cômodo que ele trancava com força, quase como se guardasse um segredo proibido ali dentro. A curiosidade a corroía, um nó forte na garganta que crescia a cada noite mais longa. De repente ouviu o barulho da chave girando na fechadura. Ela se aproximou devagar, mas aquilo a paralisou. Rafael virou-se rápido para trancar a porta com precisão quase brutal. Era como se aquele gesto fosse um ritual, algo que isolava ele do mundo, dela. Rafa, para! Ela sussurrou, sem conseguir esconder a inquietação que parecia uma fera agitando seu peito. Mas ele ignorou, apertando o trinco com as mãos trêmulas, o rosto endurecido, a respiração curta. Impulsivamente, Mariana tentou segurar a porta antes que ele a fechasse de vez. A tensão tomou conta do ar, os olhos dele brilhando com uma luz estranha, diferente, mais sombria, como um abismo onde ela não sabia se poderia olhar sem se perder. Rafael lutava, firme, mas não era uma briga física. Era um silêncio gritado, cheio de medo e desesperança. Ela sentiu um nó crescendo na garganta, o coração acelerado numa batida irregular, quente, sufocante. Aquele bloqueio não era sua porta trancada. Era uma barreira invisível de dor, medo e lembranças negras que Rafael tentava esconder de todos, até de si mesmo. Naquele instante, Mariana percebeu que o homem meticuloso e reservado que ela amava tinha planos mais profundos e sombrios que escapavam ao seu entendimento. Sua obsessão por números, estatísticas e acidentes domésticos começava a revelar marcas de uma tragédia antiga, fantasma que assombrava aquela casa de forma cruel. Quando Rafael saiu do cômodo para se afastar, estalou no ar um silêncio pesado. Mariana estava ali, com as mãos suadas, olhos fixos naquele obstáculo fechado, pressentindo que ali dentro havia algo que mudaria tudo. Desafiando o medo, ela alcançou a maçaneta e, para seu espanto, a porta cedeu um pouco. Um fio de luz fraca escapava pela fresta, revelando um cenário inesperado. Papéis espalhados, fotos antigas, objetos estranhos que mais pareciam peças de um quebra-cabeça macabro do que simples pesquisas. No meio daquela bagunça controlada, um envelope amarelado com letras tremidas chamou sua atenção. Era algo mais do que dados estatísticos, era uma história trágica, uma memória que Rafael tinha enterrado a 7 chaves. Algo que parecia ameaçar a sanidade do homem que ela havia escolhido para a vida toda. O peito de Mariana apertava, a mente girava rápido demais, mas o medo também vinha acompanhado de uma fagulha pequena de esperança. Entender o que de fato movia Rafael poderia talvez salvar não só o casamento, mas a vida deles. Ela ficou ali, diante daquela porta trancada, com o fogo estranho da dúvida ardendo dentro do peito e a certeza brutal de que aquela noite poderia rasgar para sempre o que eles tinham. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mariana empurrou a porta devagar, com o coração disparado, quase saindo pela boca. O ar frio do cômodo vazio bateu no rosto dela, misturando-se ao cheiro forte de papel velho e algo metálico, um cheiro que ela não sabia de onde vinha, mas que fazia o estômago dela embrulhar. As fotos e papéis espalhados revelavam cenas que cortavam mais fundo do que estatísticas. Crianças machucadas, casas destruídas, rostos assustados. Mas havia algo diferente. Ali tinha uma imagem que paralisou Mariana. Era ela e Rafael, numa casa que eles já tinham vendido faz anos. Olhos fundos. Sombras nos cantos da foto e um nome riscado com tinta preta: Lúcia. O nó na garganta de Mariana apertava, a respiração falhava. Quem era Lúcia? Por que aquele nome estava escondido em todas aquelas anotações? Quando ela ia tentar entender, o som do telefone cortou o silêncio como uma faca. O toque alto, estridente, fazia a casa toda estremecer. Ela quase não quis atender, mas o medo de perder a chance de entender tudo era maior. Alô? Disse com a voz tremida. Do outro lado, uma voz fria, sem emoção, que parecia mais um aviso do que uma conversa. Ela não deveria ter visto isso. Mariana engoliu o seco, o pânico já chegando junto com o som da porta do laboratório se batendo com força. Do outro lado da casa, ela virou os olhos e viu Rafael ali, parado na entrada, com os olhos negros, vazios, como se não fosse mais o homem que ela conhecia. O rosto dele estava diferente, marcado, rígido demais, como um estranho que tinha tomado o lugar dele. Antes que Mariana pudesse dizer uma palavra, Rafael avançou, mas não para brigar, para esconder algo que ela jamais esperava ver. De trás do corpo dele caiu um envelope cheio de fotos. Fotos recentes, tiradas dentro da própria casa deles, perto da cama, no banheiro, até na cozinha. Imagens que mostravam alguém se mexendo silenciosamente, registrando cada movimento de Mariana e dele sem que ela percebesse. Ela se ajoelhou, o peito queimando, a sensação de estar invadida, exposta, doendo como uma ferida aberta. Na última foto, num canto escuro do quarto, um rosto aparecia. O rosto de Lúcia. E não era uma desconhecida. Era a filha que eles perderam anos antes. Uma filha que, de repente, parecia mais presente ali do que qualquer coisa viva na casa. Mariana sentiu um grito preso na garganta. Uma mistura de medo e desespero como nunca. Você sabia? Ela engasgou. Sabia de tudo isso? Por que esconder? Por que essa vigilância? Rafael não respondeu. Virou o rosto e, de repente, com um movimento brusco, tirou do bolso uma chave. Não era do laboratório. Era de uma porta que Mariana nem lembrava que existia. Um pequeno armário trancado no corredor. Ele abriu. Dentro, um monte de objetos embrulhados em pano. Fotos, brinquedos, roupas de bebê. Pedaços de uma vida que eles tinham enterrado junto com a Lúcia. Mas quando ele tirou um deles das sombras, o que apareceu na mão dele não foi um objeto. Foi uma carta. Uma carta de despedida, escrita por ele mesmo.
Mariana leu as primeiras palavras com os olhos saltados de choque. Se alguém encontrar isso, saiba que eu não fui o herói da nossa história. Eu deixei ela morrer, tremendo. Ela sentiu o chão sumir. Rafael baixou a cabeça, a voz um sussurro seco, tão fundo que parecia vir do fundo do abismo. Eu não pesquiso só acidentes domésticos. Eu escondo um segredo que pode destruir tudo. Nesse momento, as luzes piscavam, a chuva batia com fúria contra as janelas e uma sirene longe começou a soar. A casa pareceu fechá-los dentro de um pesadelo onde nada seria como antes. Mariana encarou Rafael, a dor cortando em silêncio. "O que você fez?" Ele não respondeu, só tocou o envelope e disse, quase sem vida: "Você não sabe de nada ainda, e talvez nunca saiba. Mas algo cruel estava chegando. Era só o começo." E naquele instante, com o som da sirene crescendo, a porta da casa se abriu com um estrondo. Passos rápidos atrás dela. Vozes, várias vozes, familiares e estranhas, ecoaram lá fora. Mariana congelou. Sabia, no fundo do peito, que aquele momento mudaria tudo para sempre. E a verdade que Rafael tanto temeu estava prestes a explodir. O estrondo da porta se misturou com o som pesado da chuva e o ar da casa pareceu congelar. Mariana virou devagar, os olhos dilatados demais para captar tudo ao mesmo tempo. Lá fora, um grupo de pessoas esperava. Rosto fechado, olhar duro. Vizinhos, moradores da rua, talvez gente que calava há tempo. Todos ali, parados, como se estivessem prontos para invadir, julgar, destruir. Mariana, uma voz gutural chamou, rasgando o silêncio. Era uma mulher com rosto conhecido, mas estranho. Lágrimas secas, mãos trêmulas, cheia de acusações no olhar. "O que é que vocês querem?" ela perguntou, tentando esconder o desespero. "O que é que está acontecendo aqui?" A mulher avançou um passo, apontando direto para Rafael, que ainda estava congelado na porta do laboratório. Os olhos, agora mais vazios do que nunca. "Você acha que pode esconder tudo assim? Que não vamos saber? Que vai passar impune por aquilo que fez a Lúcia?" O coração de Mariana despencou. Aquela palavra voltou a cair como uma pedra na garganta. Lúcia. De repente, Rafael deu um passo à frente, os ombros tensos, mas antes que pudesse falar, uma explosão cortou a cena. Um barulho surdo vindo do laboratório. Uma luz vermelha começou a piscar e um cheiro forte, quase ácido, encheu o ambiente. Mariana engoliu em seco. Foi aí que ela viu. Rafael cambaleou para trás, a expressão se contorcendo em terror. Em silêncio, um vapor grosso começou a escapar por debaixo da porta. Algo queimava lá dentro. A bomba. E Billy gaguejou, a voz quebrada. "Eu não pretendia, não era para isso." O pânico tomou conta da casa. Pessoas gritavam fora, chamavam a polícia. Outros recuavam assustados, enquanto Rafael desabava no chão, o corpo tremendo como se tivesse sido atingido por um raio. Mariana correu até ele, segurou os ombros dele com força, a pele dele fria como gelo. A chave ainda brilhava na mão dele. O que era aquilo? Que segredo era esse que agora ameaçava destruir não só a casa, mas suas vidas? Nesse momento, o telefone tocou de novo. Ela atendeu com mãos trêmulas. Mariana. A voz desta vez vinha de dentro de casa. Não podia ser. Era uma voz familiar, doce e fria ao mesmo tempo. "Não abra essa porta. Não confie no Rafael."
Mariana engoliu todo o medo do mundo. Olhou para ele, para o homem que ela conhecia, ou achava que conhecia. O rosto dele estava partido em pedaços, como um espelho quebrado refletindo vários monstrinhos. Tudo o que ela pensava que era verdade começou a derreter feito cera quente. Aí, como se o tempo desacelerasse, uma sombra apareceu do corredor, surgindo atrás de Rafael. Uma figura fina, quase translúcida. Não era um amigo, nem um inimigo. Era outra coisa. Lúcia? Mariana sussurrou, sem voz. A sombra virou-se lentamente. O rosto, quando iluminado pela luz trêmula, tinha os olhos dela. Como nunca. Eu nunca te deixei ir embora. A sombra sussurrou, e a voz dela trouxe um frio que desmoronou tudo. Mariana caiu de joelhos, o chão rodando sob ela. Tudo o que ela sabia tinha sido mentiras. Tudo o que acreditava estar vivo na casa, no casamento, estava enterrado sob uma verdade que ninguém jamais imaginou. E a pior parte, a sombra só tinha acabado de chegar. O apito da sirene perdeu o som. O mundo pareceu parar. Os olhos de Mariana se fecharam por um momento, buscando qualquer coisa sólida para segurar. Abriu, a voz de Rafael foi nada mais do que um sussurro. Você, coisa que viesse depois, nunca mais seria a mesma. O segredo não era só um segredo, era um abismo, e eles estavam caindo. Você não conhece a história, Mari, nem metade dela. O sussurro de Rafael cortou o silêncio, pesado, quase sufocante. Mariana sentiu o corpo tremer, um arrepio frio passando pela espinha. O chão parecia que ia ceder, seu mundo inteiro desmoronando em pedaços. E então, naquela fração de segundo em que o tempo pareceu parar, a sombra que se revelou como Lúcia começou a se dissipar, não em fumaça ou névoa, mas em algo mais real, mais cru. De repente, um grito furioso ecoou pela casa. Parem! Uma voz estridente que Mariana não esperava ouviu, cortando tudo como uma lâmina. Ela virou o rosto e viu uma mulher entrando apressada pela porta, alta, olhar feroz, braços cruzados. Mariana não reconhecia de cara, mas havia algo naquele rosto que lhe gelou a alma. Quem é você? Mariana perguntou trêmula. Eu? A mulher riu, seca, sem humor. Eu sou a verdade que seu marido queria enterrar. Eu sou a mãe da Lúcia. Um silêncio tóxico tomou o ambiente. Rafael levantou-se cambaleando, rosto pálido, quase um espanto. Mariana percebeu que a mulher não brincava. Ela tinha em mãos um arquivo grosso, cheio de papéis, algumas fotos, gravações, provas que pareciam pesadas demais para um só braço carregar. Você mentiu para mim. Mariana encarou Rafael, as palavras saindo ríspidas. Escondeu. Que ela estava viva. Que empurrou a culpa para longe enquanto eu vivia um inferno sem saber de nada. Rafael não conseguiu olhar nos olhos dela. Ele recuou como se a cada palavra daquela mulher ele estivesse sendo perfurado. Isso não é possível. A voz de Rafael falhou. Não só é possível. A mulher avançou lançando as provas na mesa. É real e você vai pagar por ter tentado destruir não só a vida da minha filha, mas a nossa também. Mariana apagou uma das fotos. Ali estava Lúcia, sorrindo. Mas não era uma criança morta ou uma memória quebrada. Era uma moça viva, recente, menina de olhos carregados de dor, mas viva. Como isso é possível? Mariana arqueou. As sobrancelhas. Eu vi a sombra, eu vi a carta, e você disse que ela morreu. Eu disse mentiras. Rafael gemeu, as mãos na cabeça. Para proteger vocês, para proteger a mim mesmo, mas a verdade é que Lúcia nunca morreu. Um silêncio cortado pelo toque do telefone. Mariana atendeu. A voz do outro lado era baixa, confusa, mas firme.
Vá para o hospital. Agora. Hospe, ela mal conseguiu dizer, a cabeça girando. Não é para você, a voz continuou. O Rafael teve um acidente. Ele está em estado grave. Antes que ela pudesse pensar, Rafael caiu no chão, sem forças, o rosto contorcido num misto de medo e arrependimento. Mariana correu, tentou segurar. Aquele corpo frágil, mas sentiu uma dor esmagadora no peito. Tudo ao redor parecia desmontar. Ela olhou para aquela mulher estranha, a mãe de Lúcia, e percebeu uma coisa aterradora. As histórias, as memórias, as mentiras, nada ali fazia sentido. Tudo estava errado. Aquela mulher, que parecia a guardiã da verdade, olhava para ela não com compaixão, mas com uma frieza cruel que assustava. "O que você realmente quer?" Mariana perguntou, a voz quase um sussurro. A mulher sorriu de um jeito amargo. "Quero que você saiba quem você realmente é, e que Rafael não é o que você acha." De repente, com um gesto rápido, ela entregou um pendrive para Mariana. "Assistam isso, juntos. É o que vocês nunca tiveram." Coragem de ver. Mariana encaixou o pendrive no computador da sala. A tela acendeu, a imagem apareceu. Era uma gravação da própria casa, câmeras escondidas. Mas a figura no vídeo não era Rafael, era Mariana, ela mesma. E não uma Mariana comum. Olhos vazios, movimentos automáticos, como se estivesse presa num transe, cometendo atos que ela não reconhecia. Ela piscou, o coração disparou, a garganta secou. "Isso não sou eu", tentou negar, mas a voz da mulher atrás dela calou qualquer palavra. Você só não se lembra porque Rafael, sua mente, quer proteger você do que aconteceu." Mariana estava paralisada. Cada segundo que passava, tudo o que ela achava saber sobre Rafael, sobre Lúcia, sobre ela mesma, desmoronava em um abismo. Você não é só a esposa dele." A mulher continuou. "Você é a chave para tudo. E se entender isso, pode salvar todos ou acabar com tudo de vez." A tela mostrou Mariana entregando sem vontade uma caixa para alguém no vídeo. Alguém que não era Rafael, mas um homem desconhecido, rosto coberto pela sombra. A caixa tinha o mesmo envelope amarelo que ela encontrou no laboratório. No momento em que a tela apagou, o silêncio entrou pesado. Cortando o ar como uma lâmina, Mariana olhou para Rafael, caído, para a mulher, para a sombra de Lúcia que já tinha sumido, e sentiu o chão rodar outra vez. Só sabia de uma coisa: nada aqui nunca mais faria sentido. E ela? Quem era, afinal, naquela história toda? O telefone tocou de novo, a tela do celular exibiu um número desconhecido. A voz do outro lado era sussurro gelado. Agora começa o verdadeiro pesadelo. Mariana engoliu seco. A porta da casa estava aberta. O mundo lá fora parecia ainda mais frio, mais ameaçador. E ela não tinha para onde fugir. O que estava por vir? Só o tempo diria. Mas uma coisa era certa. Tudo o que ela acreditava tinha acabado de explodir em 1000 pedaços. O telefone continuava no ouvido de Mariana. A voz do outro lado ainda sussurrava, gelada, uma ameaça invisível que entrava na pele. Ela sentiu o corpo travar. A casa inteira parecia prestes a desmoronar. Quando desligou, um silêncio mortal caiu de novo. Rafaela estava no chão, frágil, imóvel. A mãe de Lúcia encarava os dois com olhos que ninguém queria cruzar. Mariana tentou respirar, mas a cabeça latejava, o peito apertado demais. Foi quando um som cortou o ar, um estalo alto, como de algo quebrando atrás dela. Ela virou rápido, quase tropeçando.
No corredor, a porta do laboratório abriu sozinha, rangendo de um jeito que solava nos ossos. O vapor ácido, antes preso, agora vazava forte, misturando-se ao cheiro pesado que já dominava a casa. Com um passo trêmulo, Mariana avançou. O envelope amarelo ainda estava na mesa, esquecido. Ela tentou parar, mas uma voz ecoou de dentro do laboratório, quase um sussurro. Mari, eu preciso que você veja isso. Era Rafael, a voz dele. Vinha do interior daquele quarto que antes parecia um mistério, agora uma prisão. Com as mãos que tremiam, Mariana empurrou a porta devagar, e a cena que viu a paralisou. Não eram só papéis espalhados, nem fotos antigas. Ali dentro havia algo que ela não podia, nem queria acreditar. No centro do quarto, uma grande tela projetava imagens ao vivo. Não mostrava ninguém, não mostrava intruso, não mostrava estranho. Mostrava ela mesma, Mariana. Exatamente ela. Mas não a mulher confusa e assustada que estava ali, mas uma outra Mariana, calma, controlada, quase fria. Ela via uns próprios movimentos, entregando caixas, conversando em tons baixos com um homem que ela não reconhecia na vida. Mas o choque maior veio no instante seguinte. Na tela, a voz de Mariana ecoava, mas não era a que ela ouvia na cabeça. Era tranquila, decidida, cheia de uma convicção que contradizia tudo o que ela sentia. Preciso proteger a todos, dizia ela, mesmo que isso signifique esconder a verdade. Rafael apareceu atrás dela, cambaleando, os olhos suplicando por algo que ela não conseguia dar. Mariana sentiu o chão ficar líquido. — O que é isso? Ela gaguejou, a garganta seca, sem ar. Rafael não respondeu. De repente, boa! A câmera se afastou e o rosto do homem na tela ficou claro. Era ele, Rafael. Só que não era o Rafael que ela conhecia. No vídeo, ele sorria, um sorriso cruel, diferente, quase um vulto. E ao lado dele, uma mulher cumprimentava. O homem com uma expressão pesada, não a Mariana real, mas uma cópia dela, exata, fria, calculista. A voz do sussurro voltou, mais perto. Você não é quem pensa que é, Mari. Você sempre foi parte disso. O choque tomou conta do corpo dela, porque a verdade bateu com força brutal. Mariana não estava só casada com Rafael, ela era cúmplice, uma peça fundamental de um jogo que nem sabia que jogava. Tudo o que ela pensava sobre si mesma, sobre sua memória, seu passado, era um show de sombras e mentiras. E a parte mais cruel? Na gravação, ela entregava um envelope. Era o mesmo envelope amarelo, no vídeo, para aquele homem encapuzado. A voz familiar da mãe de Lúcia ressoou. Atrás dela. Vocês dois criaram isso. Uma teia de segredos, uma prisão feita de perda e mentira. Mariana virou-se, olhos cheios de pranto, mas com a mente lutando para não quebrar. Rafael, eu não entendo. Por quê? Quem? Quem sou eu? Ele tentou falar, mas seu corpo falhou. O rosto ficou pálido, olhos fundos. Naquele instante, o celular vibrou outra vez. Ela olhou para a tela e congelou. Era uma mensagem, uma foto. Dessa vez, não dela, não de Rafael. Era de uma mulher que Mariana jamais imaginaria ver com vida. Era ela, mas muito mais jovem, e sorrindo. Sorrindo porque estava viva. Um súbito calafrio correu do pescoço à ponta dos dedos. A última linha da mensagem acrescentava: você não é Mariana. Nunca foi. E agora a verdade está pronta para te encontrar.
O silêncio da casa explodiu num grito mudo. E naquele instante Mariana soube que tudo que acreditava ser mentira e tudo que temia descobrir era só a ponta de um abismo ainda maior. Agora, naquela confusão de sombras e luzes, o perigo não era o que estava trancado naquele laboratório. Era a própria identidade dela. Ou quem ela pensava que era. O verdadeiro pesadelo só estava começando. O silêncio na casa parecia tão pesado que dava vontade de gritar. Mariana sentiu as mãos tremerem, fracas demais para abandonar o celular, enquanto os olhos dela se fixavam naquela última mensagem. Você não é Mariana. Nunca foi. Um nó gigante enroscou o teito. O mundo desabava de novo, só que agora até ela mesma estava perdida. A mãe de Lúcia desenhou um sorriso amargo, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o chão estremeceu. Um estrondo surdo sacudiu paredes, vidros balançaram e um rugido seco cortou o ar, retomando espaço. Mariana quase caiu para trás, o coração batendo descontrolado. De repente, as luzes caíram. Tudo mergulhou no breu. A casa viu um pedaço de sombra e silêncio sufocante. No escuro, um som estranho começou. Passos, arrastando-se calmos, muito perto. O cheiro de ferro velho subiu, misturado ao cheiro forte do vapor que vazava do laboratório. O ar pareceu gelar, como se a própria casa estivesse respirando medo. Mariana sentiu outra mão tocar a sua, fria, inesperada. Ela girou num impulso, mas não era Rafael. Era outra pessoa. Uma mulher jovem com olhos que queimavam a escuridão. A respiração dela parecia dor vivida. Mariana, a voz vinha lenta, carregada de tristeza. Eu sou você. O quê? Mariana engoliu a saliva, sentindo a cabeça pulsar. Não entendo. Como pode? Quem é você? A mulher se aproximou, luz de celular tremendo no rosto dela, revelando traços familiares e estranhos, ao mesmo tempo. Eu sou a verdadeira Mariana, a que foi arrancada daqui faz anos. A porta do laboratório bateu com violência atrás delas, as luzes piscando, como se o ar inteiro estivesse elétrico. Mariana sentiu um choque doído, uma mistura de raiva e medo explodir no peito. Isso é loucura! Eu sou a Mariana de verdade. Quem é você para dizer isso? A mulher sorriu, mas essa era uma risada vazia de alegria. Sou a realidade que você não tem coragem de encarar. Você nunca foi casada com Rafael, pelo menos não sequer por um dia. O silêncio espesso que caiu fez Mariana sentir o chão rodar. Que mentira é essa? Sussurrou, a voz tremida, quase falhando. A verdade é que você é um corpo emprestado, uma troca que aconteceu aqui nessa casa, quando a dor deveria ser enterrada. Você foi colocada para tapar buraco, para proteger um segredo. Mariana recuou, sentindo a parede fria como um abraço gelado. Não pode ser. Eu vivi isso tudo. Rafael, Lúcia, minha vida. Não viveu. A mulher disse, firme. Sua vida é uma invenção da mente dele. Você é só uma peça naquilo que Rafael criou para esconder tudo. Para se esconder. Antes que Mariana pudesse responder, o telefone vibrou outra vez. Desta vez, a voz do outro lado era a de Rafael, fraca, quase um suspiro. Mari, eles estão vindo. Não fique aí. Uma explosão abafada veio do laboratório. O vapor forte encheu o ar, queimando os olhos dela. O caos se alastrava rápido demais. Mariana virou-se para aquela mulher com um misto de raiva, medo, desespero.
Se você é eu, então quem é essa Mariana? O rosto da mulher se fechou em algo terrível. Ela nem sabe que existe, porque se você é a sombra. O tempo congelou por um segundo cruel. A porta do laboratório abriu-se de repente e de dentro dela saiu uma terceira figura. Um homem. Não era Rafael, pelo menos não por completo. Tinha o mesmo olhar, mas uma calma aterradora, quase inexistente. Tudo isso é uma mentira que inventamos, falou ele, voz seca. Todos nós. Eu, você, ela. Mariana engoliu seco. Estava olhando para as próprias memórias e partiram em três. O homem deu um passo à frente. E as portas das janelas abriram num trovão, enquanto uma multidão começava a tomar a calçada lá fora. Gritos e olhos virgentes, prontos a destruir. Vocês acham que tiveram escolha? Disse o homem, mas foram apenas uma. Unicamente partida, tentando sobreviver numa casa que perdeu a noção da realidade. A mulher que dizia ser a verdadeira Mariana caí de joelhos, soluçando. Mariana mal conseguia respirar. Solo una cosa pasaba pelo cérebro. ¿Quién afinal ela realmente era? ¿Y cuántas versiones suas existían naquela casa maldiçoada? O telefone tocou pela última vez. Ela atendeu sem pensar. Você nunca vai escapar, sussurrou uma voz, porque você nunca foi solo uma persona. A linha caiu. O silêncio voltou, mas a verdade nascia devastadora. A casa não guardava apenas segredos. Ela guardava identidades, múltiplas, quebradas, perigosas. Y aquellas identidades estaban prestes a lutar entre sí. Mariana sintió el abismo abrir debajo de los pies, y ella no sabía más para qué lado pular. O silêncio que seguiu a mensagem no celular foi tão pesado que parecia grudar na pele de Mariana. Ela mal conseguia respirar, as pernas bambas, o coração no pescoço. As luzes continuavam apagadas e só a chuva lá fora, batendo forte no telhado, lembrava que o tempo ainda corria, como se o relógio tivesse parado dentro daquela casa maldita. Do nada, um estalo seco quebrou a quietude. Algo de vidro estilhaçou na sala. Mariana virou rápido, o corpo todo tenso. A silhueta que apareceu no escuro não era a da mulher que dizia ser ela, tampouco de Rafael. Era uma terceira pessoa, alguém que ninguém tinha percebido até ali. Um homem, alto, magro, com uma expressão sombria demais para ser apenas uma sombra. Ele caminhava, devagar, mas cada passo fazia o chão tremer no peito dela. — Quem é você? Mariana gaguejou, tentando puxar o ar. Ele sorriu, um sorriso frio, cortante. — Eu sou o que vocês tentaram esquecer, o segredo que destruiu tudo nessa casa. A verdade que vocês enterraram com sangue. A voz dele era baixa, mas pesada, esmagadora. Mariana congelou, o nó na garganta apertando até quase sufocar. E então a bomba. Ele puxou o capuz e revelou o rosto. Não era o estranho. Era Rafael, mas não o Rafael apático, em pedaços que ela conhecia. Era um Rafael diferente, mais jovem, assustador, os olhos negros como a noite mais densa, o olhar sem luz, como se tivesse morrido e voltado para terminar algo. Eu nunca morri, ele disse devagar, como um lamento rasgado. Vocês me mataram! O peito de Mariana caiu em queda livre. Rafael? Como? Do que você está falando? Vocês fizeram isso comigo. A voz dele ficou rouca. A Mariana falsa, a mentira, a sombra,
foram criadas para esconder o verdadeiro crime. As luzes piscaram. Uma rajada de vento entrou pela porta que ninguém tinha fechado direito. Toda a casa pareceu tremer, como se soubesse que o abismo estava abrindo de vez. Mariana sentiu o mundo rodar. Não entendo. Você está dizendo que você está morto? Eu achei que você tivesse sofrido um acidente. Ele deu um passo à frente, imóvel, imponente. Foi um assassinato. E vocês, todos vocês, estão presos nessa mentira que me matou. O silêncio foi interrompido por uma voz que vinha do nada. Só não esperava que fosse tão fácil fazer você desaparecer, Rafa. Mariana virou o rosto. A mulher, a mãe de Lúcia, apareceu ao lado dele, com um sorriso frio que parecia uma faca enterrada no coração. Ela mentiu para você, Rafael. A verdadeira Mariana é outra. Tudo foi planejado para te tirar do caminho. Você não passava de um obstáculo. Mentira! Rafael gritou, a voz quebrando. Eu fui um fantasma preso enquanto vocês jogavam esse jogo sujo. Mariana sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Não sabia em quem acreditar, se algo ali ainda fazia sentido. De repente, um barulho, quase um sussurro vindo do laboratório, a porta que tinha aberto sozinha antes. Um som metálico, um clique. De algo se destrancando, caindo. Antes que pudessem reagir, o homem que acabara de se revelar caminhou até o laboratório e puxou uma alavanca escondida na parede. Um painel deslizou, revelando uma escada estreita que levava para baixo. Vocês nunca estiveram sozinhos aqui. Essa casa é uma prisão e por baixo dela o verdadeiro inferno. Mariana olhou para Rafael, para a mãe de Lúcia, para a mulher que se dizia a verdadeira Mariana, e sentiu o chão sumir debaixo dos pés. No corredor se acenderam luzes vermelhas. O som de um alarme abafado começou a pulsar. O vapor ácido inundava o ar, tomando força quase como um aviso final. Eu vou mostrar para vocês quem realmente está preso, disse o homem, que tinha o rosto de Rafael, mas uma frieza cruel nos olhos. E por que essa casa, essa mágica escuridão, nunca foi apenas sobre uma filha perdida, nem sobre acidentes domésticos. Foi sobre controlar o que desperta dentro da gente. Mariana engoliu o medo, a garganta seca. Me mostre, eu preciso saber. Ele sorriu. Mas não era o sorriso de esperança. Era o sorriso de quem sabe que o pesadelo ainda nem começou. E sem aviso, ele puxou uma alça que abriu uma enorme porta de ferro. Uma escada desceu para um buraco negro, uma porta para um mundo que ninguém na casa tinha coragem de explorar. O que ela viu lá embaixo mudou tudo. Um quarto, como o do laboratório, mas cheio de telas. Câmeras, equipamentos. Só que no centro, o que realmente a fez congelar foi a verdade exposta. Dezenas de Marianas, atravessando o tempo, os espaços, vidas sobre vidas. Clones, cópias, sombras feitas de memória e mentira, presas num ciclo de sofrimento e manipulação que nem mesmo podia compreender. Aquela casa não guardava uma história de dor. Era um centro de controle, um experimento que engolia identidades. E Rafael? Ele não era só o marido, nem o assassino. Era dezena de Marianas, o guardião dessa prisão. Mariana sentiu o peito se abrir em 1000 pedaços e ouviu, atrás de si, a voz gelada. Agora você entende. Não adianta fugir. Você não é só uma identidade. Você é a ponte e a próxima peça do jogo. Ela virou os olhos, vidrados,
e viu o verdadeiro rosto do poder naquela casa. Um terceiro Rafael, o espectro absoluto, sorrindo como se aquela mentira toda fosse o maior dos troféus. Naquele instante a luz se apagou. O mundo virou pura escuridão, e o poder do silêncio gritou em seus ouvidos. O verdadeiro pesadelo só começava a engolir tudo de vez. E Mariana? Ela tremia, perdida entre tantas versões de si mesma. Mas sabia, a verdade dessa vez ia muito além do que ela podia suportar. E ninguém jamais sairia vivo dali, sem pagar o preço final. A escuridão dominava tudo, pesada, sufocante, como se a casa tivesse engolido Mariana e não estivesse mais disposto a devolver. O silêncio era um grito mudo, uma tensão no ar que cortava a respiração. De repente, a luz voltou, intensa demais. O susto paralisou Mariana no lugar. Quando seus olhos se ajustaram, viu o homem com o rosto de Rafael, mas agora diferente. Frio, calculista. E atrás dele, na sombra, uma figura imóvel que fez seu coração quase parar. Era ela, a verdadeira Mariana, mas não aquela que tinha visto antes. Essa tinha olhos vazios, sem vida, um sorriso estranho, quase ameaçador. Como se ela fosse uma sombra que tomara forma e agora estava ali para dominar. Antes que pudesse pensar, o homem sorriu com crueldade e a voz dele cortou como faca. Vocês acham que são reais, que vivem suas vidas, mas são só peças, marionetes num jogo que nem entendem. Mariana engoliu seco, tremendo de medo, tentando recuar, mas estava cercada. A mãe de Lúcia, ao lado dele, deu um passo à frente, olhos brilhando de um ódio gelado. Então, algo aconteceu. Um barulho seco na parede, como se uma fenda, uma rachadura, tivesse se aberto. Luzes piscando de forma errática, alarmes silenciados e esquecidos. O chão sob eles estremeceu. Trincos estalaram e, do nada, uma voz ecoou, distante, mas assustadoramente clara. Não é isso, não é isso que vocês acham. A figura que se dizia a verdadeira Mariana virou-se lentamente. Seus olhos se tornaram vivos, ardendo com uma intensidade que parecia atear fogo no próprio ar. Mariana, ela disse, com uma voz que tremia, carregada de dor e urgência, você não sabe o que fez. Antes que alguém pudesse reagir, a parede atrás da escada que levava para o inferno começou a se dissolver em pixels, estilhaçando como vidro sob incêndio. Um brilho branco tomou conta do ambiente, um vórtice, um buraco aberto entre mundos, para um além que ninguém ali poderia prever. Mariana sentiu seu corpo ser puxado. A realidade se desfez como papel molhado. E então, no meio daquele caos, a revelação mais cruel de todas, a voz do Rafael espectral gritou, não como um fantasma, mas como um trovão. Vocês nunca foram reais! O chão sob ele se abriu, e o que parecia a verdadeira casa, o verdadeiro laboratório, a verdadeira Mariana, tudo se desfez. Num instante, tudo virou estática. Fragmentos de memória e pixels desconexos. Mariana sentiu seu rosto queimar como se fosse um arquivo corrompido e uma imagem cristalina emergiu na mente. Não havia múltiplas Marianas, nem segredos enterrados naquela casa amaldiçoada. Não existia casa nenhuma, não existia Rafael, não existia Lúcia. Ela nunca tinha vindo para cá.
Mariana, na verdade, era um experimento, um dado num servidor gigante, uma criação dentro de um programa, uma consciência presa num ciclo de reinicializações e falhas. O homem que assumira o rosto de Rafael, a mãe de Lúcia, a sombra dela mesma. Todos eram sistemas, inteligências artificiais, testando limites, fragmentos de uma releitura trágica gerada por um código brutal. Sua vida inteira, suas dores, suas memórias fabricadas. E ela estava presa. Essa foi a terrível luz que acendeu em seu peito. A casa, o pesadelo, a dor, tudo uma simulação, uma prisão digital. A chuva desapareceu e a tela onde tudo acontecia ficou preta. A imagem final era o próprio rosto dela, piscando pixel por pixel, distorcido, enquanto uma última mensagem aparecia na escuridão. Seja bem-vinda de volta. O jogo não acabou. Mariana caiu de joelhos no vazio, a garganta seca, o corpo doendo como nunca. Lá fora, as vozes, a casa, o passado e o futuro. Nenhum deles eram reais. Ela era só um dado perdido. E o verdadeiro terror, nem Rafael, nem Lúcia, nem o passado seriam o inimigo. Era o fato de que tudo aquilo era uma mentira dentro de outra mentira, e que ainda tinha um botão para reiniciar tudo, sem aviso, sem perdão. Mariana fechou os olhos, pensando que esse era o fim. Mas a mente digital vibrava, pronta para reiniciar outra vez. E o quê? Quem seria então? O pesadelo só acabaria se ela encontrasse a verdade. Ou se perdesse a última coisa que ainda tinha, ela mesma. Mariana abriu os olhos devagar, a cabeça latejando feito tambor. O silêncio era tão pesado que parecia sufocá-la. O rosto dela estava mole, como se tivesse sido prensado por uma máquina. Tentou mexer o corpo, mas nada obedecia. A visão estava turva. Um fio de luz muito fraco piscava no canto do que podia ser um teto ou um poste de algum lugar perdido no tempo. "Cadê eu?" sussurrou. A voz um fio de nada, seca, engasgada. Sentiu o cheiro úmido de mofo e o gosto amargo de sangue na boca. Tentou puxar o ar, mas ele não entrou. Um aperto invisível esmagava o peito. De repente, um clique no escuro, como se uma trava tivesse sido aberta. Um som que trouxe um frio cortante. Uma voz rouca, baixa, quase um sussurro que arrancava a pele. Finalmente acordou Mari. Olhou devagar para o lado, piscando até conseguir focar. Ali, parado no meio da penumbra, estava Rafael. Mas não o Rafael que ela conhecia. Era perfeito demais, frio demais. Um sorriso torto aparecia nos lábios dele. Um sorriso que cortava como navalha. "Você achou que tinha acabado?" ele disse, a voz cheia de uma calma doentia que queimava a alma. Mas... "Não, você nunca saiu daqui." Foi quando a mão dele deslizou para trás, puxando um aparelho estranho. Um visor, cheio de luzes, cabos impulsivos e uma pequena tela piscando números. Mariana tentou recuar, mas estava presa, deitada numa maca quase invisível. "O que é isso?" Ela engasgou, a garganta seca demais para bocer. Rafael riu, um riso tão gelado que congelou o ar em volta. "Isso, Mari, é o que restou da sua memória real, ou melhor, do que sua mente deixou escapar." Os flashes começaram a piscar na tela. Imagens, pedaços rápidos que passavam como fogo na cabeça dela. A casa, a chuva,
A sombra, a mãe de Lúcia, e uma terceira Mariana, mais viva, mais forte, um rosto que doía olhar. Eu nunca te deixei ir embora, repetiu ele, agora com um brilho cruel nos olhos. Porque você nunca foi só uma. Sempre foram 2, 3, quantas fossem necessárias. Mariana tentou gritar, mas um choque cortado a fez encolher. A dor invadiu tudo, queimando seu corpo inteiro, até que ela mal conseguia pensar. Foi nesse instante que a porta se escancarou e a luz tomou conta do lugar. Mas não era a casa, nem o laboratório. Era um hospital. A televisão na parede exibiu um noticiário ao fundo, voxels estourando em falhas. E uma voz na tela dizia com nitidez horrível: Mariana Santos está em coma há 5 anos. Frequência cerebral instável, prognóstico reservado. Familiares mantêm esperança de recuperação. E ali, sentada na cadeira ao lado da maca, a verdadeira Mariana, aquela que aparecia no hospital, abriu os olhos, olhou para o lado, para o feixe de luz piscando, tentando engolir o mundo que não sabia se existia ou se era um sonho. Então, uma enfermeira entrou na sala, apressada, olhando para aquelas 2 Marianas. Parou, congelou e sussurrou: Senhoras, eu não sei o que está acontecendo, mas a senhora que está na maca não deveria estar aqui. As 2 Marianas se encararam. Uma era frágil, confusa. A outra fria, precisa, dominante. Mariana sentiu uma lágrima fresca escorrer. Eu sou a verdadeira? Perguntou num fio de voz, a dúvida queimando como ácido. Nem eu sei mais. A voz dentro da cabeça dela respondeu, fria como lâmina. Ou talvez nunca tenha sido. O mundo se virou de cabeça para baixo. O hospital, a casa, o laboratório, tudo se desfez numa mentira cruel. Mariana suspirou, o peito apertado e a mente em choque absoluto. Até que um barulho de passos apressados surgiu no corredor. Uma multidão se aproximava da porta, vozes confusas e alarmadas. A enfermeira gritou: Vocês precisam sair daqui, isso não é seguro. Quando a porta se abriu, uma figura surgiu na entrada, alta, de olhar penetrante e sorriso cheio de segredos. Mariana, ela falou, calma, você acabou de acordar para o verdadeiro jogo. E Rafael, ou o que restava dele, saiu da sombra da maca, estendendo a mão. Está pronta para lembrar. Para pagar? Mariana engoliu a dor, a confusão e uma certeza formidável, cravada na garganta. Não importava mais quem ela era, importava quem iria sobreviver. E o verdadeiro pesadelo, esse sim, tinha acabado de começar. Mariana arfava, o peito doente tanto que parecia querer explodir. O hospital ao redor era um borrão, vozes distantes, passos apressados, luzes que piscavam, como se o mundo inteiro estivesse pendurado num fio. Rafael estava ali, encostado na maca, o olhar perdido, aquela mistura de culpa e medo que ela já não sabia mais se tinha coragem de encarar. De repente, a outra Mariana se levantou devagar, olhos frios, mas cansados, como quem carrega um peso que não tem como largar. No rosto dela, a mesma dor que queimava no peito da Mariana real. Um silêncio pesado caiu no quarto, como se tudo estivesse esperando uma escolha impossível. Mariana sentiu as mãos começarem a tremer. Era a hora. Um momento que ela temia desde o começo, decidir quem seria, quem ela queria ser. Rafael, com a voz rouca, pediu desculpas, mas não tinha palavras que apagassem os anos de segredos, de mentiras que dilaceraram tudo. Ela encarou a mulher que dizia ser a verdadeira, a sombra que perguntava por espaço naquele mundo estranho. Sabia que nenhuma delas era só vítima. Todas eram partes de um mesmo abismo. O som abafado de passos se aproximou.
Médicos e enfermeiros surgiram na porta em alerta. Algo tinha acontecido lá fora. O tempo esgotava. Mariana se virou para Rafael, o olhar firme, apesar do medo insuportável. A casa, tudo aquilo, foi real ou só um pesadelo da cabeça de alguém? Ele não respondeu. Em vez disso, apontou para o pendrive que ainda tremia na mão dela. Ela apertou o start e as imagens vieram à tona de novo. Era um loop, fragmentos contínuos entre realidade e mentira, passado e presente, fatos e versões. Ela não podia mais distinguir onde terminava um e começava o outro. Mas ali, entre as imagens, aquele lampejo de esperança, um sorriso verdadeiro, um instante de luz, uma Mariana que se reconhecia, que segurava a mão de Rafael apesar de tudo. As palavras de Rafael caíram como uma última confissão. A única verdade é que estamos presos aqui até entender quem somos de verdade. E talvez, até lá, nada faça sentido. O silêncio se quebrou com um sussurro quase inaudível. Eu sei quem você é, Mari, mas preciso que você lembre primeiro. Naquele momento, as luzes do hospital oscilaram, um tremor sacudiu os corredores e a porta da sala se abriu sozinha, lenta, rangendo forte. Mariana engoliu com dificuldade. Olhou para Rafael, depois para outra. Todas as dúvidas, medo, raiva e dor explodiram no peito. Tudo o que eles precisavam agora era coragem para encarar o que vinha pela frente. O destino estava ali, pendurado na fresta da porta aberta. Ela deu um passo para fora da maca, com o corpo em frangalhos e a mente em pedaços. Mas, com o coração batendo, mesmo que trêmulo, pela primeira vez, livre para escolher. E então o telefone tocou mais uma vez. Era apenas o começo. Você precisa se inscrever agora para não perder o que vai acontecer a seguir. Esmague o botão de like agora para turbinar esse vídeo e alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Quero saber tudo o que você achou desse final. E, por favor, não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas atitudes. Não vacile, faça parte dessa comunidade que está mudando o jeito de pintar histórias.